caros amigos, Maria, semeando muita paz, muito amor e, como sempre, alguns conhecimentos espirituais, das quais todos nós precisamos. Estávamos falando sobre o nosso querido Evangelho de Allan Kardec, onde ele encerra muitos conhecimentos para o nosso dia a dia. E hoje, agora, nós vamos falar: amai os vossos inimigos. Então, da outra vez, foi amai o próximo. Amai o próximo a todos como a si mesmo. Né? Amor ao próximo. E agora está falando do amor aos nossos inimigos. Né? Nossos inimigos, aqueles a quem, nesta vida, ou mesmo em outras vidas, nós nos desentendemos. Nós falamos alguma coisa que os ofendeu, ou eles fizeram alguma coisa que nos deixou magoado. E, sendo assim, a gente considera, as pessoas consideram como inimigos, se não são amigos, não querem ser nossos conhecidos, não querem estar conosco, não querem conversar. Mas isso, com o tempo, graças a Deus vai sendo, com o tempo nós vamos aprendendo a nos conhecer melhor também e a conhecer o outro. Primeiro nós vamos melhorar nós mesmos. Não é por aí, não devo falar isso, não devo magoar, devo pensar bem antes e assim por diante. Mas o tema de Jesus aqui: amai aos vossos inimigos, pagar o mal com o bem. E sobre os inimigos desencarnados: e se alguém vos bater na vossa face direita, apresentai-lhe também a outra. Foi o que Jesus disse. E já falaremos também sobre a vingança, sobre o ódio, né, que é uma coisa que está imperando ainda no nosso planeta, e o duelo. Pagar o mal com o bem. Aprendeste o que foi dito: amareis o vosso próximo e odiareis o vosso inimigo. Eu vos digo: amai os vossos amigos, fazei o bem aos que vos odeiam e orai para aqueles que vos perseguem e vos caluniam, a fim de que sejais filhos de vosso Pai que está nos céus, que faz erguer o sol sobre os bons e os maus, faz chover sobre os justos e injustos. Pois, se amais apenas os que vos amam, que recompensa tereis? Os publicanos também não fazem isso? E se vós apenas cumprimentais vossos irmãos, o que fazeis mais do que os outros? Os pagãos também não fazem o mesmo? Eu vos digo que, se vossa justiça não for maior do que a dos escribas e dos fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Mateus, versículo 5. Então, Mateus nos transcreve isso, nos fala, e que foi quando Jesus falava muito sobre isso, quando ele estava junto com as pessoas, lá onde ele estivesse, onde ele se reunisse, numa casinha simples, à beira do mar, no deserto. Se amardes apenas os que vos amam, que recompensa tereis, uma vez que as pessoas de má vida também amam aqueles que as amam? E se vós fazeis o bem apenas aos que fazem mal, que vos fazem mal,
que recompensa tereis, uma vez que as pessoas também de má vida fazem o mesmo? E se vos emprestais apenas àqueles que esperais receber de graça, a recompensa que tereis, uma vez que as pessoas das más vidas também se emprestam mutuamente para receber a mesma vantagem. Então, o que nós temos que fazer, né? Jesus dizendo que amar uma pessoa, nosso parente, nosso amigo, é fácil. O difícil é a gente pensar bem, né? E ver que a gente está errado, que a gente tem que amar todos. Não a esses nem aquele particularmente. Quanto a vós, amai os vossos inimigos. Fazei o bem a todos. E emprestai sem nada esperar. E então vossa recompensa será bem maior, e sereis os filhos do Altíssimo, pois ele é bom com os ingratos e até mesmo com os maus. Sede, pois, misericordiosos, como vosso Pai é. Lucas, versículo 6. Então, vocês veem que volta e meia, é um apóstolo, Mateus, tem o Lucas, tem o João. Muitos deles quando eles esteve com Jesus, eles ficaram, né, também de divulgar todos os seus ensinamentos. Então, eles foram fechando todos os conhecimentos que eles obtinham, né, quando Jesus falava, para depois que Jesus morreu, então eles iam, né, de lugares a lugares. Vocês vejam bem a dificuldade, gente. Aqui tem os aviões, né, carros, trens, ônibus. E naquela época, pelo deserto afora, aquele calorão, naquele tempo, a dificuldade, fora os ataques que eles tinham, porque eles estavam trabalhando para Jesus. Se o amor ao próximo é o princípio da caridade, amar aos inimigos é a sua aplicação máxima, pois esta virtude é uma das maiores vitórias alcançadas sobre o egoísmo e o orgulho. Realmente, gente. É que às vezes a gente vê. Eu não vou conversar, não vou dar mão para aquele cara. Ele falou isso, assim, assim, assim. Então a pessoa não quer, ele acha que ele vai se rebaixar, vai se diminuir. E o orgulho, onde que está? A vaidade. Então é por isso que vai continuando. Vem nessa encarnação, na outra ele continua, porque sempre a gente está diante dos nossos algozes, né? Não pensem vocês que a gente fica livre porque morreu ou porque voltou. Entretanto, o sentido da palavra amar, utilizada nesses ensinamentos, pode não ser corretamente entendida. Jesus não quis dizer com essas palavras que devemos ter pelo amigo a mesma ternura que temos por nossos amigos, por nossos parentes, né? A ternura dá a entender confiança, e não podemos confiar naqueles que sabemos que nos quer mal. Não podemos ter para com ele a mesma demonstração de amizade, pois sabemos que ele é capaz de abusar disso. Entre as pessoas que desconfiam uma das outras, não poderá haver os mesmos laços de simpatia que existem entre aqueles que têm a mesma maneira de pensar. Quando encontramos o inimigo, não podemos ter para com ele a mesma alegria que sentimos quando encontramos um amigo. Ai, a gente fala, ai, lá vem fogo. Nossa, quem a gente vê, né, por aí afora. Nossa, olha quem chegou. Nossa, acabou meu dia. Nossa, eu vou sair pela outra porta. E é assim que a pessoa geralmente se comporta.
Este sentimento resulta de uma lei física, a da assimilação e da repulsão dos fluidos. O pensamento maldoso carrega em si mesmo uma corrente fluídica que causa má influência. O pensamento benevolente nos envolve com uma agradável impressão. Daí, então, a diferença de sensações que experimentamos ao nos aproximar de um amigo ou de um inimigo. Amar aos inimigos não pode significar, portanto, que não devemos diferenciá-lo dos amigos. Este ensinamento só nos parece difícil, até mesmo impossível de ser praticado, porque acreditamos que ele manda dar a uns e a outros o mesmo lugar no coração, quando não é isso. Se a pobreza das línguas humanas obriga a nos servirmos da mesma palavra para expressar diversas formas de sentimentos, a razão nos diz que, de acordo com o caso, devemos diferenciar os seus significados. Amar aos inimigos não é ter para com eles uma afeição forçada, que não é natural, já que o contato com o inimigo faz bater o coração de uma maneira totalmente diferente. Amar aos inimigos, segundo esse ensinamento de Jesus, é não ter contra eles nem ódio, nem rancor, nem desejo de vingança. É perdoar-lhes sem pensamento oculto e sem impor condições o mal que nos fazem e não colocar nenhum obstáculo à reconciliação. É desejar-lhes o bem no lugar do mal. É alegrar-se pelo bem que lhes aconteça ao invés de se entristecer. É socorrê-los em caso de necessidade. É não fazer nada que possa prejudicá-los em palavras ou em atos. É, enfim, pagar-lhe todo o mal com o bem, sem intenção de os humilhar. Quem fizer isso está seguindo um mandamento. Amai aos vossos inimigos. E amar aos inimigos é um absurdo para os incrédulos. Aquele para quem a vida presente é tudo, é apenas em seu inimigo um ser nocivo e perturbador de sua tranquilidade, e do qual somente a morte pensa nele, que ele pode se livrar. Daí o desejo de vingança. Ele só terá motivo para perdoar se for para satisfazer seu orgulho aos olhos do mundo. O próprio ato de perdoar, em certos casos, parece-lhes uma fraqueza indigna de si. Se não se vingar, nem por isso deixará de guardar rancor e um secreto desejo de fazer o mal. Para aquele que crê, e especialmente para o espírita, a maneira de ver é completamente diferente, pois observa as coisas com as vistas do passado e sobre o futuro, e percebe que a vida presente não passa de um momento. Ele sabe que pela própria destinação da terra é natural encontrar nelas homens maus e perversos, e que as maldades das quais é vítima fazem parte de provas que deve passar, e essa noção mais esclarecida que o faz ver os problemas da vida de forma menos cruel. Venham eles dos homens ou das coisas, e se ele não reclama das provas, não deve reclamar contra aqueles que delas são os instrumentos. Se ao invés de se lamentar, agradecer a Deus por pô-lo à prova, deve agradecer a mão que lhe fornece a ocasião para mostrar a sua paciência e a sua resignação. Este pensamento o leva a perdoar naturalmente e o faz sentir
que quanto mais generoso for, mais engrandece aos seus olhos e fica fora do alcance do ódio do seu inimigo. O homem que ocupa no mundo uma posição de destaque não se ofende com insultos dos seus inferiores. Assim ocorre com aquele que se eleva no mundo moral, acima da humanidade material. Ele compreende que o ódio e o rancor o fariam sentir-se desprezível e o rebaixariam. Portanto, para ser superior ao seu adversário, é preciso que tenha alma maior, mais nobre, mais generosa. E assim, ficamos por hoje por aqui e até breve.